Sergipe Justiça conversou com o autor e professor mestre Gabriel Habib, que ministrou na Escola Judicial de Sergipe um curso sobre a Lei de Abuso de Autoridade para magistrados, servidores e o público externo. Essa lei traz novos crimes e alguns que já existiam. Como assim? Desde 1965, que já existia uma lei de abuso de autoridade. Fizeram uma nova lei em 2019, alguns crimes que já existiam vieram para a nova lei e incluíram outros crimes como novidades. Então, ela trata de condutas abusivas por parte de membros do Poder Judiciário, Ministério Público, delegados de polícia, funcionários públicos em geral, qualquer pessoa que atue no cenário do poder público. As pessoas que, em princípio, como o artigo 2º da lei dispõe, podem ser autores de abuso de autoridade. Como eu falei antes, o delegado, o juiz, o promotor de justiça, por exemplo, também um membro do Ministério Público Estadual, Federal ou do Tribunal de Contas, que dá início a uma investigação administrativa, por algum ato que possa configurar improbidade, e dá início a uma investigação administrativa dentro do Tribunal de Contas que vai ter um alvo a ser investigado, entendeu? Mas assim, o legislador, ele se preocupou muito com a questão da prisão, né? Então assim, muitos tipos penais, muitos crimes da nova lei foram voltados para a questão da prisão. Essa foi a grande preocupação do legislador. A Lava Jato foi, vamos dizer assim, o fechamento da história, né? Porque a gente vai se lembrar que, lembra lá desde 2008, não sei se todo mundo se lembra, mas eu lembro-me muito bem, Operação Satyagraha, inclusive na época o prefeito de São Paulo, Celso Pitta, foi preso, né? Assim, quando um ato conjunto, Justiça, Ministério Público e Polícia, quando eles, num ato conjunto, começaram a incomodar aqueles que eram tidos até então como os intocáveis, quem são os políticos, os empresários poderosos que influenciam os políticos, como Odebrecht e tudo mais. Então, quando nesse ato conjunto, os órgãos de persecução penal, delegado e promotor, junto, né, Polícia e Ministério Público, junto com o Judiciário, começaram a chegar a essas pessoas que até então nunca se viu no Brasil, um deputado federal sendo preso, um ex-presidente sendo preso, um senador sendo preso, um empresário, dono da Odebrecht sendo preso, nunca se viu isso. Então eles eram tidos como os intocáveis. Quando começaram a chegar até eles, opa, temos que reagir. Temos que reagir para dar um freio na polícia, no Ministério Público e no Poder Judiciário. Então surge essa lei como um instrumento de vingança. Vem desde lá de Satyagraha 2008, aí veio o Mensalão, a Ação Penal 470, outras operações também que alcançaram políticos, e agora vem a Lava Jato, que inegavelmente inaugura uma nova era, né, da justiça brasileira e que merece todos os nossos aplausos, da sociedade como um todo, e fecha esse cenário de alcançar os intocáveis. O Congresso Nacional, né, o que eles fizeram? Opa, como estão chegando até nós, vamos reagir a isso criando uma lei de abuso de autoridade. Então tentaram meio que inverter o jogo e algemar o promotor, o delegado e o juiz, né? Assim, trazendo crimes que configuram abuso de alguma forma e muitas vezes o delegado, o promotor ou o juiz agindo, cumprindo seu papel normal dentro de um processo de inquérito policial, isso poderia virar abuso. Então a lei tem seus excessos sim, mas inegavelmente, para concluir, é um revanchismo do Poder Legislativo. Eu tenho para mim que é uma lei que, como se diz na gíria forense, né, é uma lei que talvez não vá pegar. A lei está aí, está vigorando, a gente conhece a lei. Em princípio, muitos podem ser alcançados por essa lei, podem ser autores de abuso de autoridade, mas na prática, tenho para mim que ela não gerará tantos efeitos, não surtirá tantos efeitos negativos, tanto para o delegado, para o promotor, para o juiz, para o conselheiro do Tribunal de Contas, do Estado, da União. Eu acho que, como os crimes são muito mal redigidos, eu acho que num potencial tem. Agora, se vai acontecer mesmo, eu creio que não tanto quanto
os parlamentares imaginaram que poderia acontecer. Não, para quem já está preso não muda muita coisa. Não muda muita coisa. O que muda é que tem um crime de prolongar indevidamente uma prisão preventiva ou temporária. O que pode mudar? O sujeito está preso em prisão preventiva. A gente sabe que prisão preventiva não tem prazo máximo de duração, né? É o juiz que vai dizer se revoga ou não a prisão, colocando o preso em liberdade. Mas vamos imaginar que a pessoa está presa preventivamente e o juiz mandou soltá-la. Foi expedido o alvará de soltura. Se ele demorar a ser cumprido, naturalmente, há um prejuízo para quem está preso. E isso pode virar um crime de abuso de autoridade, sim. Mas, genericamente falando, para quem está preso, não muda muita coisa, não. É uma lei nova e que todo mundo tem que se inteirar, ver o que está acontecendo, quais são as possibilidades, que uma lei nova, ela não tem, por exemplo, jurisprudência. Nós não temos ainda o STF, o STJ, o Tribunal de Sergipe, de São Paulo, do Rio, de Mato Grosso, decidiu assim de acordo com essa lei. Não, porque ela é tão nova que as questões que a envolvem ainda não chegaram ao judiciário. Então, a nossa missão é estudar a lei, antever os problemas que podem ser gerados por essa lei e quais são as suas consequências. Então, eu acho muito importante, sim, toda vez que há uma nova lei, nós sentarmos, fazermos um debate, uma exposição, para nós vermos o que está por vir a partir da edição dessa lei. E esse foi o Sergipe Justiça de hoje, que vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!